Irmãos amados, paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Nesta noite, mais uma vez, agradecendo ao Bispo Ides pela confiança, pelo privilégio de estar aqui, falando com os irmãos, nesta noite de terça-feira, onde muitos irmãos, membros da igreja, se sentem no dever de estar aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero ler um versículo só. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. Eu sei que o coração está totalmente curvado diante do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, conhecido texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 8. João 3, versículo 8. Olha lá, está na nossa transparência ali. Se os irmãos quiserem e puderem ler comigo este versículo, eu fico grato. Vamos ler juntos? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Glória a Deus. Pertencemos às Assembleias de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal do mundo. A Assembleia de Deus que no Brasil nasceu lá pelos idos de 1911. Estamos completando então 110 anos, não é isso? 110 anos de existência das Assembleias de Deus no Brasil. 2 homens de Deus chegando a Belém do Pará, eles pregaram o Evangelho, embora já havia algumas igrejas evangélicas no Brasil, mas eles vieram pregando um Evangelho chamado Evangelho Pentecostal. Pentecostal. Daniel Berg e Gunnar Wingren, aqueles 2 servos do Senhor pentecostais, chegaram aqui no Brasil e trouxeram esta mensagem baseada na própria Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, especialmente em Atos, mas não somente aí. As promessas do Senhor vêm desde lá dos profeta Joel, profeta Isaías e outros profetas que vaticinaram ou falaram sobre o poder e a presença do Espírito Santo de Deus no seio da igreja. Então o que eu quero dizer para a igreja é o seguinte: o que marca na verdade esse movimento tanto no Brasil como no mundo é porque nós somos conhecidos como este povo pentecostal. Pentecostal. O que é um povo pentecostal? É um povo que crê no batismo com o Espírito Santo e no falar em outras línguas. É um povo que crê nos dons espirituais. É um movimento que acredita no mover do Espírito Santo no seio da igreja. E eu louvo a Deus por pertencer a esse povo. Eu tenho 65 anos de idade. E quando eu nasci, minha mãe já era membro aqui desta igreja, Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Albino Gonçalves Boaventura. E já era pelo pastor Albino? Me deu um branco aqui agora. Não, minha mãe foi antes, exatamente. Minha mãe foi antes um pouco. Talvez pastor Timóteo de Azevedo, pastor Geo Libório, né, Neuza? Por aí. Depois que lá nos idos de 58 que chegou o pastor Albino, né? 58 mesmo, né, bispo? Que chegou o pastor Albino.
O certo é que nós fomos criados dentro desse ambiente da Assembleia de Deus, um ambiente onde os crentes falam em línguas estranhas, creem no batismo com o Espírito Santo, um ambiente onde nós cremos nos dons espirituais, onde o Espírito Santo fala através de profecias, um ambiente onde o Espírito Santo move e o Espírito Santo usa as mãos de alguém para curar outras pessoas, isto tudo através do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele fora interpelado por um homem fariseu, chamado Nicodemos, dentro deste texto que eu acabo de ler, um versículo. Nicodemos, não obstante ele ser fariseu, quando nós falamos sobre fariseu, vem sempre à nossa mente aquela pessoa hipócrita, aquela pessoa difícil que Jesus Cristo sempre falava: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, sepulcro caiado. Não, esse Nicodemos, esse homem tinha sede de Deus, ele tinha sede da salvação, e ele fora encontrar-se com Jesus. É lógico que ele fora à noite. Alguns comentaristas dizem assim: Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite, porque ele queria se esconder, queria ser bem sorrateira aquela visita. Outros já dizem: não, Nicodemos foi encontrar Jesus de noite, porque ele queria estar a sós com Jesus, ouvir as palavras daquele mestre, ou mestre dos mestres. Nicodemos, esse fariseu, chegando perto de Jesus neste diálogo aí, ele cobriu Jesus de Cristo de elogios. Ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. E Nicodemos, que era um homem culto, mestre ali em Israel, ele chega perto de Jesus e é lógico que ele traz aqueles elogios. E o Senhor Jesus Cristo, ele não se sentiu muito lisonjeado com aquilo não. Quando Nicodemos falou aquela palavra, Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Começou aquele diálogo ali, ele não entendeu o que Jesus Cristo estava falando, e ele começou a arguir com Jesus no sentido físico: será que eu posso outra vez, ou preciso outra vez, voltar ao ventre de minha mãe e nascer outra vez? Jesus: não, esse é nascimento da carne, eu estou falando de nascimento espiritual. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode também entrar, Nicodemos, no reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito: necessário te é nascer de novo. Aí nesse momento, querida igreja, deste diálogo, Jesus Cristo faz uma proclamação. E que proclamação o Senhor Jesus Cristo fez? Ele fez uma proclamação sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa dessa triunidade divina. Esse Espírito Santo, Jesus Cristo se referiu a ele aqui, esse Espírito Santo que ele está na minha vida e ele está na tua vida, que se você é crente e se você tem Deus na sua vida, se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí Jesus Cristo faz essa proclamação para Nicodemos: o vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde o vento vem, e nem para onde o vento vai. Jesus Cristo, irmãos, ele estava falando exatamente aqui sobre a realidade desse Espírito Santo, que eu conheço e que você conhece também, que eu caminho com ele e você caminha com ele também. Esse Espírito Santo que está dentro de você e está dentro do meu coração também. Ele é real. Então Jesus Cristo fala sobre a realidade desse Espírito.
E eu quero dizer para a igreja que o Espírito Santo não é uma invenção humana e nem fruto de uma ilusão intelectual do ser humano, não, de forma alguma. O Espírito Santo não é uma força impessoal, nem um modo de se falar com Deus. O que é o Espírito Santo? Não é um modo de se falar com Deus. Não, senhores. O Espírito Santo é Deus, mas é a terceira pessoa dessa trindade divina. Ele é pessoal, tem os seus atributos próprios, e ele se distingue como uma pessoa da Santíssima Trindade que veio para desempenhar uma missão importantíssima no seio da igreja. Jesus Cristo, no capítulo 16 de João, no versículo 7, olha o que Jesus Cristo falou, capítulo 16 de João, versículo 7, ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Alguém diz muito acertadamente que a prova de que Jesus Cristo chegou aos céus é porque o Espírito Santo chegou aqui na terra. Glória a Jesus. Os próprios discípulos, às vezes, eles não entenderam. Um dia Jesus reúne com seus discípulos e diz para os seus discípulos assim, é lógico que aquilo foi um ato de sobrenatural, de fé que Jesus Cristo fez. O texto sagrado diz que ele soprou sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo em suas vidas. De alguma forma Jesus estava transferindo uma unção que estava na vida dele para a vida dos discípulos. Irmãos, o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Espírito. Deixe-me trazer umas poucas verdades aqui, verdades importantíssimas, sobre esta questão do Espírito Santo, que ele é figura, neste texto aqui, é figura do vento. Diga comigo assim: o Espírito Santo é figura do vento. Então, irmãos, quando nós olhamos para o vento no sentido físico, o vento, ele é soberano. Diga comigo: o vento é soberano. O vento não obedece critérios humanos, não. Imagina os irmãos, nós estamos aqui dentro deste templo, dentro desta casa, e se começar uma ventania, sei lá se sopra daqui ou sopra de lá, não sei. Se começar uma ventania aqui, o vento, ele é soberano e ele não obedece critérios humanos. O vento não pede licença para soprar. Não pede licença para soprar. As próprias aeronaves, tem um irmão aqui que mexe com o controle de voo, o irmão Ricardo, não sei se ele está aqui. Está ali, irmão Ricardo. Ele entende isso aí. As próprias aeronaves, ao aterrissar ou ao decolar, elas precisam observar a direção do vento. Caso contrário, essa aeronave, ela ao descer no aeroporto, ela passa do outro lado, ela tem que observar o vento, descer contra o vento, não é assim? Mais ou menos, irmão. Então, o vento, quando ele vai soprar, ele não pede licença. Ele não diz: eu estou chegando. O vento vem e sopra. Assim Jesus Cristo falou aqui sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Jesus falou: o vento assopra onde quer. A igreja, nós, a igreja de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos nesta terça-feira, mas nós estamos totalmente debaixo dos auspícios
deste vento misterioso chamado Espírito Santo de Deus. Correto? Nós estamos debaixo dos auspícios dele. Ninguém domestica o Espírito Santo. Ninguém pode manipular o Espírito Santo. Ele é soberano. Sempre quando acontece alguma coisa negativa na nossa vida, por exemplo, quando a gente perde um ente querido, quando nós passamos por situações adversas, a gente sempre diz: irmão, aceite a soberana vontade de Deus. O que é a soberana vontade de Deus? Deus fazer aquilo que lhe apraz, sem perguntar a mim e a você se nós queremos isso ou não. Mas essa soberania do Espírito Santo tem o seu lado positivo. Tem o seu lado positivo. Por exemplo, a igreja está reunida, nós estamos aqui servindo ao Senhor. De repente o Espírito Santo diz assim: eu vou soprar na vida de alguém aqui nesta terça-feira. Ou eu vou soprar na vida de todos. Se o Espírito Santo quiser, nós estamos na dependência dele. Não, irmãos? Por quê? Porque ele é soberano. E a soberania dele faz com que ele seja Senhor desta igreja. Senhor desta igreja. Essa igreja é movida. Ela é movida, ela está debaixo dos auspícios desse sopro maravilhoso, sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Irmãos, foi nesse ambiente que nós fomos criados. Eu me lembro, eu tinha 13, 14 anos de idade. Eu estava em uma reunião de oração e de repente o Espírito Santo soprou naquela reunião. E quando ele soprou, várias pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. E eu fui uma daquelas pessoas que recebeu o batismo ali na cidade de Inhumas. O vento soprou forte naquele dia. O vento soprou forte. E eu me lembro claramente, irmão, eu me lembro claramente. Eu vim de Inhumas até aqui em Goiânia falando em mistérios com Deus, falando em línguas, aquela graça, aquela glória, aquela unção, aquela coisa gostosa aqui dentro, ardendo, e a gente não aguentava. O vento assopra onde quer. Eu quero dizer para os irmãos que às vezes eu e você, nós mudamos, mas o Espírito Santo de Deus não muda. A Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é soberano. Ele sopra onde quer. Se você deixar, o Espírito Santo soprará uma graça sobrenatural, diferente em sua vida a partir de hoje. Você crê nisso? Diga amém. Outra verdade sobre o vento é livre, tal qual o Espírito Santo. O vento é livre porque ele não se sujeita a imposições humanas, assim como o Espírito Santo é livre. O Espírito Santo usa o homem onde ele estiver. Ele sopra sobre o homem onde ele estiver. Por exemplo, aqui é o lugar mais adequado do Espírito Santo soprar sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque nós estamos dentro da casa de Deus. Nós estamos aqui na presença do Senhor, não é isso? Mas o Espírito Santo pode soprar na sua vida lá na sua casa. Ele pode soprar na sua vida lá no seu trabalho. O Espírito Santo pode soprar na sua vida se você estiver dentro de um coletivo. O Espírito Santo pode soprar na sua vida se você estiver dentro de uma UTI. Quantos testemunhos, mesmo em meio a esta pandemia, e mesmo em meio a muitas perdas que nós tivemos, nós temos ouvido irmãos e irmãs contar testemunho de que o Espírito Santo chegou dentro da UTI, soprou sobre a vida deles e eles saíram de lá. Ele é livre, o Espírito Santo é livre, irmão. Ninguém detém ele. Ninguém detém o Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa é esta? Que coisa gloriosa é essa? Onde o homem estiver, quem o Espírito Santo quiser soprar, quem ele quiser soprar, ele faz da forma que ele quiser, também é da forma que ele quer. Interessante. Aqui no seio da igreja, muitos irmãos aqui são batizados no Espírito Santo. Cada um o Espírito Santo usa de uma forma. Cada um o Espírito Santo dá um dom de línguas. Cada um o Espírito Santo usa de um jeito. Por quê? Porque o Espírito Santo é livre.
Ele não precisa obedecer a mim e a você. Ele é soberano e Ele é livre, Ele sopra onde quer. E eu quero deixar o meu coração nesta noite mais uma vez diante dEle, para que Ele sopre na minha vida, e Ele sopre com muita força e com muita graça. Se você quiser fazer isso também, diga isso para o Espírito Santo hoje. Espírito Santo, sopre em mim. O Senhor é livre, mas eu quero que o Senhor sopre na minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Terceira verdade, Jesus Cristo falou: o vento sopra onde quer. E o texto diz: e ouve-se a sua voz. Olha que coisa maravilhosa. Quando o Espírito Santo entra, quando Ele chega no ambiente onde nós estamos, Ele não chega trazendo um barulho descontrolado, desarranjado. Não, o Espírito Santo tem uma voz maravilhosa, doce e suave, para falar aos nossos corações. E ouve a sua voz. Ele não pode ser visto, mas Ele pode ser ouvido. Igual o Espírito Santo é invisível, mas Ele fala conosco. O Espírito Santo, Ele é invisível. A gente não vê o vento, mas a gente ouve o cantar do vento, né? Ouve a voz do vento. E ouve a sua voz. A voz do Espírito Santo fala comigo e fala com você. Às vezes fala no nosso íntimo aqui. Uma das vozes mais importantes que o Espírito Santo fala no coração do crente é esta: tu és filho de Deus. Tu és marcado com sangue de Jesus. Lembra quando Paulo diz: porque o próprio Espírito Santo testifica. Eu ouço a voz dele aqui dentro dizendo: tu és meu filho, hoje te gerei. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Nesta noite eu estou aqui com a palavra de Deus aberta, e eu sei que a voz do Espírito Santo está falando aqui a muitos corações, a muitas vidas. O Espírito Santo está falando. Ele tem uma voz que Ele conversa conosco. Nós precisamos estar tão somente afinados com esta voz. Várias vezes no livro de Apocalipse, nós encontramos essa expressão: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à sua igreja. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo fala nesta noite. Ele fala para mim e para você que Ele quer soprar mais forte na minha vida e na sua vida. Ele fala conosco, nós ouvimos a sua voz, e nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo a cada momento. Irmãos, mas a quarta verdade que eu tenho para falar com os irmãos aqui dentro desta palavra é que o vento, ele é totalmente misterioso. Totalmente misterioso. Não sabemos, Jesus falou para Nicodemos: ninguém sabe de onde é que o vento vem e nem para onde esse vento vai. Ele é misterioso. As coisas de Deus a gente não entende. No início desta palavra eu falei aqui que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina, ou dessa Trindade divina. E você me pergunta: explica isso aí. Ah, não dou conta não, porque Ele é misterioso. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas é a terceira pessoa desta Trindade, o Espírito Santo. Não sabemos de onde Ele vem. Ele transcende totalmente o controle do homem. Totalmente o controle do homem. O Espírito Santo sopra em certas pessoas, dentro dos seus mistérios, que só a gente vendo para a gente crer que é o Espírito Santo. Os irmãos se lembram quando Saulo de Tarso converteu a Jesus? Ele estava indo perseguir os crentes lá em Damasco, Estou certo? Em Damasco. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor derrubou ele por terra. Quem és tu? Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegue. E o Espírito Santo operou a bênção ou o milagre da salvação na vida de Saulo. Depois Saulo chega perto dos crentes ali em Jerusalém, dando Pai do Senhor para os irmãos. E o povo ficou tudo com medo dele. Foi esse homem aí?
esse matador de crente, esse perseguidor, esse aí não. O Senhor teve que dizer através de alguns irmãos aí: pode deixar que esse é um vaso em minhas mãos, já transformei ele. Ele não é Saulo de Tarso, mas não, ele é Paulo agora. O vento do Espírito Santo misterioso soprou sobre a vida dele. Glória a Deus. Quando eu era moço, rapaz, aqui, eu trabalhava no Colégio Bandeirante. Eu era músico nessa época, não sei nem hoje eu não sou músico, mas sei lá. Eu regia a banda, tinha uma banda marcial lá, e eu era o regente daquela banda ali, sem saber muita coisa, sei lá, tocava aquela banda lá. Irmãos, e tinha um moço terrível ali, naquele colégio. E eu olhava para aquele moço e pensava assim: esse moço nunca vai ser crente, nunca será um crente. Um dia, para surpresa minha, eu entrei aqui na igreja de Campinas. Ele tinha aceitado Jesus aqui. Eu já estava dirigindo, nessa época eu já estava dirigindo congregação. E eu vim aqui, de repente eu encontro esse rapaz aqui. Falei: não é possível. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome. O mistério do Espírito Santo alcançou aquela vida. Só o Senhor para fazer isso. Ele é misterioso. Ele sopra onde Ele quer. Onde Ele quer. O homem mais terrível nesta terra, ou a mulher mais terrível nesta terra, o Espírito Santo, quando quer soprar sobre essa pessoa, Ele sopra e derruba por terra e faz dessa pessoa uma nova criatura. É por isso que nós não podemos temer em falar das verdades de Deus para quem quer que seja, porque nós não sabemos a quem o Espírito Santo quer soprar. Esse mistério maravilhoso, esse mistério glorioso. O homem é limitado, mas o Espírito Santo, ele é abundante. Ele transcende qualquer pensamento humano. Nós lembramos de Pedro. Pedro também foi um homem terrível, um homem covarde, um homem que negou Jesus diante de uma criada ali. Pedro tinha um temperamento todo impulsivo assim. Um dia Jesus olhou para Pedro e disse: olha, para trás de mim, Satanás, tem misericórdia. Mas o Espírito Santo mudou a vida desse Pedro, fez dele uma bênção na obra de Deus. Nós temos epístolas aqui escritas por Pedro. Por quê? Por que esse homem impulsivo, esse homem terrível? Lá no capítulo 21 de João, nós encontramos Jesus mudando a vida desse Pedro e fazendo dele de verdade um servo de Deus, uma nova criatura, um homem de Deus. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, então, irmãos, ele é misterioso. Eu estava pensando comigo mesmo: como é que a gente entende? Eu não entendo. Como é que você entende uma imagem de uma televisão que chega na nossa casa? Como é que aquela imagem vem dentro daquele fio ali, sei lá, como é que aquele chega? Aquela imagem nítida ali dentro daquela casa, dentro de casa. A gente não entende. Como é que isso acontece? Assim é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ou muito mais do que isso, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele é misterioso. Então somente, irmãos, a igreja, o povo de Deus, nós os crentes, precisamos estar debaixo dos seus auspícios. Só debaixo dos seus auspícios. Deixe-me terminar dizendo para os irmãos assim: quando o Espírito Santo sopra sobre a igreja, ele sopra sobre nós, ele produz algumas mudanças. O dia que Jesus Cristo foi ser batizado por João, lá no Rio Jordão, diz que ao ser Jesus batizado por João, pousou sobre os ombros de Jesus uma pomba. Lembram disso? Pousou uma pombinha sobre os ombros de Jesus. E lá do céu as pessoas que estavam ali ouviram uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Alguém diz com muita propriedade que ali estava presente essa trindade divina, maravilhosa, uma voz do céu: esse é meu filho amado. Aqui estava Jesus, e sobre o seu ombro estava uma pomba, simbolizando a pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo move na igreja tal qual uma pomba, ele move produzindo mansidão. A pomba é um animal manso. O Espírito Santo move produzindo simplicidade. Jesus Cristo diz: sede simples,
como simples é a pomba. O Espírito Santo move, trazendo pureza de coração. Diz os entendidos que a pomba não tem fel, é um animal limpo, nem fel tem. Pureza de coração, esse é o mover do Espírito Santo no seio da igreja. Mas deixe-me dizer para os irmãos também, o Espírito Santo move no seio da igreja. Quando Ele move, quando Ele sopra em nós, às vezes Ele sopra mediante a palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz com que eu e você entendamos esta palavra aqui. Alguém disse muito acertadamente que esse é o único livro que, ao lermos esse livro, está o autor aqui perto de nós. Que a gente não souber alguma verdade, a gente diz: Espírito Santo, me ensina isso daqui, eu não sei. E o Espírito Santo sopra sobre nós. Nesta noite nós estamos falando que a palavra de Deus, e é o Espírito de Deus soprando sobre os ouvidos de cada crente que aqui veio, através da sua palavra. O Espírito Santo move, nos levando a orar a Deus. Deus tem despertado aqui nesta igreja muitas pessoas para estar em vigília de oração pela madrugada. O Espírito Santo tem despertado muitos, né? Lá em Provérbios capítulo 8, verso 17, o que diz lá? Provérbios 8, 17, quem encontrou aí, quem quer ler, palavra de Deus só para nos animar. Estou quase terminando, bispo. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, diz o texto sagrado, me acharão. Quem é que nos dá força para orar, irmãos? Quem é que impulsiona o crente para falar com Deus? Quem é que nos impulsiona a ficar tempo na presença do Deus em oração? É o Espírito Santo soprando sobre nós. Se nesta noite eu estou falando com alguém aqui que você não tem tido forças para orar, peça o Espírito Santo misterioso hoje. Espírito Santo, sopre sobre mim esta graça, para que eu esteja em tua presença, em vigília, em oração. Glória a Deus. E eu termino dizendo que quando o Espírito Santo move, Ele move também, às vezes até como fogo, no seio da igreja. E quando Ele move como fogo, Ele move aquecendo os corações dos crentes. Graças a Deus. Lá no Antigo Testamento, já viu o símbolo lá no Antigo Testamento. Quando Deus ordenou que Moisés fizesse o tabernáculo, Deus diz: olha, mas haverá um altar de holocausto. E Deus falou lá em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe o que é esse altar, irmão? Minha vida é a sua vida, é a nossa vida. O Espírito Santo move como um fogo de Deus, aquecendo o coração dos crentes. E eu estou pedindo ao Espírito Santo nesta noite, neste culto de terça-feira, para que Ele venha aquecer os nossos corações. Nós estamos em uma semana de consagração da ceia do Senhor. Domingo nós vamos estar aqui para participar da ceia do Senhor. E eu sei que o Espírito Santo há de soprar mais fortemente na minha vida e na sua vida, de tal forma que quando nós pegarmos o cálice, né, para participar da mesa do Senhor, nós entraremos em um quebrantamento maravilhoso, porque o Espírito Santo sopra. Ele sopra como fogo, trazendo aquecimento, purificando a igreja. O Espírito Santo arde constantemente no altar. E o altar é a minha vida e a sua vida. Esta é a bênção do Senhor, irmãos. Queridos, então deixe-me dizer para os irmãos, Jesus, eu quero repetir isso. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, o vento assopra onde quer. Na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida. O vento assopra onde quer. E ouve a sua voz. Ele é misterioso, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. As coisas de Deus, a gente, no presente momento, a gente não entende. Tem muita coisa que Deus faz que a gente não entende hoje. Nós entenderemos só depois. E ouve a sua voz. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Aí Jesus Cristo falou: assim é
todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero terminar nesta noite dizendo para os irmãos: eu sou assembleiano e você é assembleiano também. Eu tenho a marca do Espírito Santo na minha vida e você tem também. Pelo menos eu sou um crente que foi criado dentro da igreja falando em línguas estranhas. Eu quero continuar falando em línguas estranhas. Eu sou um crente crendo no batismo com o Espírito Santo e nos dons espirituais. Eu quero continuar desse jeito. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de um pastor meio desviado, que falou assim: eu tenho 70 anos e eu fui criado ouvindo meus pais falando que Jesus voltaria, e até hoje ele não voltou, coitado dele. Pedro falou em uma das suas cartas lá: nos últimos dias surgirão entre vós escarnecedores, e eles dirão assim: onde é que está a promessa da sua vinda? Ei, onde é que está a promessa da sua vinda? Irmãos, continuemos crendo no mover, na graça, no poder, na ação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu creio nas verdades de Deus, eu creio nas verdades pentecostais do Evangelho. Eu quero continuar assim, com a marca do Pentecoste na minha vida e na sua vida. Sabe irmãos, sabe qual que é a marca do Pentecoste? É aquela pessoa que a sua face molha constantemente de lágrimas, lágrimas de quebrantamento espiritual. A marca do Pentecoste em nossa vida é aquele crente que ele crê que o Senhor, o Espírito Santo, é aquele que nos batiza e nos batiza com fogo. E Paulo diz assim, em uma das suas cartas, ele diz assim: fale em mistérios, fale em línguas, porque aquele que fala em línguas edifica-se a si próprio. Queira se colocar em pé, em nome de Jesus Cristo. Quantos pentecostais nós temos nessa noite que levanta a sua mão? Quantos crentes aqui que são batizados no Espírito Santo de Deus? Levante a sua mão. Quantos aqui que continuam falando em mistérios, em línguas, na presença do Senhor Deus? Se tem alguém aqui que não fala línguas, o Espírito Santo vai soprar na sua vida. Ele vai soprar em você. Ele sopra onde quer. Você crê? Você se entrega totalmente nas mãos dele. Entregue nas mãos dele. E o Espírito sopra, o vento sopra onde quer. Eu quero esse Espírito mais e mais na minha vida. Eu quero continuar crendo nessas coisas simples, numa imposição de mãos que o Senhor cura. Eu quero continuar crendo nas mensagens proféticas. Talvez a maior mensagem profética que nós ouvimos constantemente aqui deste púlpito é a ministração da palavra de Deus. Mas de repente, como o Espírito Santo sopra onde quer, ele toma alguém no seio da igreja, uma mensagem profética, e nós cremos nessas verdades. Oh, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. E você, crente, batizado do Espírito Santo, fale em mistérios com Deus aí agora. Transborde na presença do Senhor. Diga para o Espírito: Espírito, sopra em mim. Sopra em mim, sopra em mim essa voz maravilhosa vinda dos céus. Soberano e eterno Pai celestial, bendito é o teu santo nome para sempre. Ó Espírito de Deus, aqui está a igreja de Campinas, esse povo marcado pelo Senhor, esse povo pentecostal, esse povo que crê, Espírito Santo, no mover do Senhor em nosso meio, em nossas vidas. E eu quero pedir que o Senhor sopre sobre a vida de muitos homens e de muitas mulheres aqui neste lugar. Que o Senhor sopre andando para suas casas. Quem sabe durante a noite que esse irmão e essa irmã acorde falando em mistérios com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nefal deixou guerra de faz. Glória a Deus. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Deixe o Espírito Santo mover na sua vida. Deixe o Espírito Santo mover em teu coração. Se derrame na presença dEle. Glória a Deus, glória a Deus. Nefal de Shel Guiende faz. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor e digno de louvor. O Espírito Santo traz santificação. Ele traz poder, Ele traz graça sobre a vida da igreja. Aleluia! Glória, 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 glória. Para todos sempre o Senhor seja louvado.
Antigamente nós cantávamos um hino que dizia assim: no Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio toda a casa encher, e os corações como em poder. Será que pode cantar comigo? Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama sem igual, teus servos batizar. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, bispo.